Senador Paim, é que às 14h30, já são 14h29, eu participarei de um programa na TV Câmara, gravado no Auditório Nereu Ramos, cujo tema é exatamente a participação da mulher na política, senador Jorge Viana. E creio que no meio desse debate sobre reforma política, sobre procurarmos avançar, que resumidamente é isso que a população exige de nós todos, senador Jorge Viana. O que a população quer são avanços na área dos investimentos públicos, principalmente em questões sociais, na educação, na saúde, na mobilidade urbana nas cidades. O que as pessoas reivindicam nas ruas é o combate à corrupção. É isso que as pessoas exigem nas ruas. O que as pessoas exigem nas ruas é que haja uma oxigenação na política brasileira. O senador Figueiró acabou de dizer aqui que vivemos uma crise, sim, política. Não há como falar diferente. Entretanto, inclusive de representatividade, penso que em todo grande processo de mobilização, o que se faz são aberturas de portas e janelas. Depende de quem está no poder, depende de quem está no parlamento, de quem está no executivo. Essas janelas e essas portas abertas podem levar para o caminho do avanço, podem levar para o caminho do progresso e não para um retrocesso, senador Jorge Viana. Então, eu creio que numa primeira avaliação, tanto o Senado Federal como a Câmara tem procurado dar a resposta ao povo brasileiro de uma forma humilde, até eu diria, senhor presidente. Prova disso foi o dia de ontem. Aprovamos projetos importantes, inclusive o projeto que tramitava, como tantos outros tramitam há muito tempo no Congresso, o projeto que considera o crime de corrupção como crime hediondo. E para que as pessoas entendam o porquê isso, porque assim é que nós conseguiremos fazer com que aqueles que foram processados, que foram condenados por crime de corrupção, possam ir para a cadeia. Nada mais pretende, quando aumenta o período de prisão, este projeto é exatamente fazer com que a pena seja a reclusão de quem promoveu atos não lícitos na administração do setor público. Então, senhor presidente, eu creio hoje pela manhã, tivemos uma outra manifestação aqui na frente do Congresso Nacional, uma manifestação dessa vez dirigida pela União dos Estudantes, pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União dos Estudantes Secundaristas. E ato que não foi registrado em torno de 10 mil pessoas, segundo eu obtive as informações, e sem qualquer registro de excessos. Tanto que, ao final, eles foram uma comissão representativa não só da União Nacional dos Estudantes e da UBS, mas também de uniões estaduais, de DCEs, de vários estados brasileiros, foram recebidos pelo presidente da Casa, senador Renan, e vários outros senadores e senadoras que estavam lá presentes naquele momento. E um diálogo muito importante, senador Paim. Por exemplo, o Estatuto da Juventude, que nós aprovamos, em breve, apesar de recursos, em breve deverá ser encaminhado à Câmara, segundo informação do presidente da Casa, sem que necessariamente tenha que haver mais votações. Um passo importante. Dialogamos com os estudantes a respeito da lei que deveremos votar semana que vem, relativa à destinação dos royalties de petróleo e do Fundo Social do Petróleo. Os 75%, não mais 100%, mas os 75% aprovado pela Câmara, e sendo que 25% para a saúde e 50% dos recursos do Fundo Social. Um debate importante que contribui com o avanço da sociedade brasileira. E, senhor presidente, no bojo do debate, o que nós temos assistido também é um debate cada vez mais acirrado em relação à reforma política. E, senador Figueiró, isso é muito importante. Sabe por quê, senador Figueiró? O Parlamento brasileiro, tanto o Senado quanto a Câmara, logo após o período eleitoral ou os períodos eleitorais, tem um tema principal de debate, qual seja? Reforma política.
Entretanto, apesar disso, nunca conseguimos aprovar há anos, senador Paim. E Vossa Excelência sabe mais do que eu, porque está há mais tempo do que eu no Parlamento. Inicia seu segundo mandato, desenvolve seu segundo mandato no Senado e 4 mandatos na Câmara de Deputados. Eu tive 3 mandatos lá e estou no meu primeiro mandato aqui. Então, todos os períodos após eleições, sejam elas nacionais ou municipais, esse é o debate principal, mas nunca conseguimos chegar a um consenso para efetivamente aprovar a reforma política. O que a população diz? Não fala com todas as letras, porque nem ela exatamente sabe qual o caminho. Ela sabe onde quer chegar, mas não sabe o caminho. E precisamos nós mostrar o caminho e, junto com o povo, com a população, com a juventude, trabalhadores e trabalhadoras, construir esse caminho. O que a população quer? Ter um Congresso que tenha mais a sua cara. Um Congresso onde todos têm as mesmas oportunidades. No fundo é isso. E como que a gente consegue chegar aí com a reforma política? Eu digo e tenho subido a essa tribuna muitas vezes para falar, por exemplo, o senador Paim é prova, testemunha disso, porque ele também o faz, senador Jorge, senador Figueiró, subido à tribuna para falar a respeito da desproporcionalidade na representação política brasileira. Nós, mulheres, por exemplo, somos subrepresentadas. Os negros do país são subrepresentados. Eu quero dizer que não me sinto nem um pouco bem viver num país que é a 7ª economia do mundo, ter uma mulher presidente e ainda ter que conviver com os piores índices percentuais de participação feminina no Parlamento brasileiro, em média 8 a 9%. O que nos coloca dentro da América Latina ou do continente americano apenas na frente do Panamá, apenas na frente de St. Kitts, que é uma ilhota caribenha, e mais 2 outros países, somente esses. Não pode, não pode. Países como Argentina, países como Colômbia, buscaram e encontraram meio para colocar a mulher no parlamento. Então, é isso que nós precisamos debater. Eu estou colhendo assinaturas já e agradeço vários senadores que já assinaram. O senador Jorge Viana já assinou, não sei se o senador Figueiró, senador Paim assinaram, mas eu já estou preparando um texto para uma das perguntas, se tivermos plebiscito, que eu acho esse debate muito salutar. Eu tenho uma convicção. Primeiro, precisamos fazer a reforma política. Segundo, precisamos compartilhar essa reforma política com o povo brasileiro. Essa é a minha opinião. E darmos ao povo brasileiro instrumentos para que ele tenha plena convicção do que votará, do que escolher. Porque, por exemplo, se chegarmos para a população, senador Paim, senador Jorge, dissermos, vamos aprovar o financiamento público de campanha, o povo brasileiro será contra. Porque se mais dinheiro para a política, não. Mas vamos explicar para o povo o que significa essa proposta. E aqui eu quero cumprimentar a OAB. Não quero entrar no mérito detalhado da sua proposta. Mas, resumidamente, a OAB propõe 2 grandes linhas. A OAB propõe 2 grandes linhas. A primeira delas, a representatividade do povo não ser de pessoas, e sim de programa, e sim de propostas, que é o que vigora na grande parte dos países do mundo. Essa é a primeira grande linha. Não fulanizar a política brasileira. As pessoas passam, os programas, as propostas ficam. Os programas, é por isso que os partidos políticos são tão rejeitados no país hoje em dia. Nos outros países não recebe o nível de rejeição que tem. Então, essa é uma grande linha. E a segunda grande linha que a OAB coloca é o financiamento democrático de campanha. É assim que tem que ser dito, senhores senadores. Financiamento democrático de campanha. Porque hoje o que vigora? Financiamento privado. Quem financia? Pessoas físicas? Não, pessoas jurídicas, empresas, grandes empresas. E a campanha segue cada ano mais cara, com financiamento de grandes empresas. Eu sou daquelas, como a maioria do povo, que sabe que para tudo há uma contrapartida.
Para tudo há uma contrapartida. Então, acho que seguir esses dois caminhos e buscar, primeiro, dar uma condição de maior igualdade para a concorrência nos processos eleitorais, com esse financiamento democrático. Segundo, mudando o sistema de tal forma a valorizar projetos e propostas, além das pessoas, obviamente. E terceiro, garantir, eu colocaria outra linha, a democratização. Porque quando a gente fala em lei de cota, não é que a princípio sejamos a favor da lei de cotas, mas as leis de cotas, elas são necessárias para, momentaneamente, num período temporal, né? Numa fase temporal, combater as desigualdades que marcam profundamente a sociedade. Então, o plebiscito que... Eu concedo a parte a Vossa Excelência, o plebiscito que eu estou colhendo a assinatura é para que o povo brasileiro seja perguntado de uma forma muito simples, se concorda com que, no mínimo, 30% das vagas no Parlamento, nas câmaras de vereadores, assembleias, Câmara Federal e Senado, no mínimo 30% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres. E hoje, repito, não somos nem 10%. Virei em breve aqui, senador Paim, para trazer a relação à legislação de vários países do mundo, para mostrar como o Brasil também precisa avançar. Concedo a parte primeiro a Vossa Excelência e, na sequência, senador Figueiró. Senador Paim. Primeiro dizer que, claro que assinamos com orgulho o seu pedido, o seu requerimento para esse plebiscito. Em relação às mulheres, específico em relação às mulheres. E dizer que Vossa Excelência tem tanta razão, eu sempre repito essa historinha aqui. Nesse ano agora, tinha um projetinho simples aqui, só dizendo que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem na mesma atividade de trabalho. Só isso. Foi jogado de volta, aprovaram na Câmara, veio para cá, aqui alguém entrou com recurso, jogou de volta para aquelas comissões, sabe como é que é, né? Joga para todas as comissões para que nenhuma aprove e aqui não chegue. E não deixaram aprovar. Só dizia isso. Por isso que a senhora está coberta de razão. E tem dois também coberta de razão. Eu fiz também uma entrevista para a TV, que é a nossa TV do Senado, pedi um dos itens mais importantes. Eu falei exatamente isso que a senhora falou, financiamento democrático, ou público, se quiserem. A expressão é essa, né? Por quê? A população vai ter que entender. Um senador ou um deputado, e eu tenho casos concretos, por isso vou dar um número, eu conheço, não vou dar nome naturalmente, que gasta 30 milhões de reais para se eleger, seja deputado ou senador, alguma coisa está errada. Alguém vai pagar essa conta. Então, quem paga é a população. Enquanto que esses senadores, pelo financiamento democrático de campanha, vão ter que se eleger gastando, sei lá, 100 mil, 200 mil, não importa o número. Mas, com certeza, não será isso. Que alguém vai receber de volta esses 30 milhões, lamentavelmente, está acontecendo hoje. A única forma é democratizar o financiamento de campanha, por isso eu assino embaixo em todo o seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Paim. Como sempre, Vossa Excelência, em seus apartes, assim como nos pronunciamentos, engrandece e para a população que nos assiste, Vossa Excelência fala a linguagem que o povo quer ouvir, a linguagem que o povo entenda. Então, eu agradeço a participação de Vossa Excelência em meu pronunciamento. Senador Figueiró. Senadora Vanessa Graziotin, eu quero repetir aqui o prazer que eu tenho de ouvi-la e agora de aparteá-la. Eu concordo perfeitamente com o ponto de vista de Vossa Excelência. Essa questão da reforma política, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade, naquele momento, de ouvir o que eu falei no meu pronunciamento. Eu continuo a favor da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, acompanhando em grande parte o pensamento do senador Cristóvão Buarque. Eu não creio, como Vossa Excelência afirmou aqui, que nós, nesse Congresso de característica ordinário, terá condições, já provou no passado, está provando hoje, não tem condições de delinear uma linha que defina realmente o processo político no nosso país. É preciso que as pessoas que estão não indiferentes, mas que não participam eficientemente do trabalho parlamentar, possam, inclusive, dar as diretrizes para nós. Eu creio que uma questão que deveria ser levada em conta, não o foi, por razões de ordem política, como sabemos, é a existência
de uma Assembleia Constituinte autêntica para tratar especificamente da questão da reforma política. Outra coisa que Vossa Excelência diz aí, estou perfeitamente de acordo, tanto assim que, ao ser chamado a atenção, eu assinei. O seu assessor me trouxe aqui e eu imediatamente assinei o requerimento sobre a pretensão justíssima de participação maior das mulheres no processo político da nossa nação. Eu confesso à senhora, eu sou casado há 55 anos. Nunca deixei de tomar uma opinião, sempre antes. A mulher tem uma sensibilidade que nós outros homens não temos. Antes, eu até faria uma paródia do que disse o Ulisses Guimarães, que dizia que antes de decidir, veja qual é o rumo que o povo toma. Eu digo, com a experiência de 55 anos de casado, não se deve decidir uma coisa sem antes de ouvir a esposa. Portanto, pode estar certo que Vossa Excelência terá minha total solidariedade. E quero lembrar, para finalizar, que nós temos que atender um dispositivo constitucional que está no artigo 5º da nossa Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Por que excluir a mulher do processo político? Vossa Excelência tem toda a razão e a minha solidariedade. E é verdade, e a humanidade não vive só sob a orientação das leis objetivas, também das leis subjetivas, não é, senador? Não é porque a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de discriminação que a discriminação não aconteça, porque na prática a discriminação acontece. A mulher hoje, apesar de ter um nível superior da formação educacional, ainda recebe 30% a menos no salário do que os homens. Não é normal a mulher estar tão excluída da vida pública brasileira, dos fóruns de poder. Não é normal. Não é um desinteresse da mulher, é uma falta de possibilidade que se coloca diante das mulheres que desempenham dupla, tripla jornada de trabalho, que estão no mercado de trabalho, mas em casa exercem as funções sozinhas. Então, isso ocorre não só no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Entretanto, o mundo inteiro enfrenta este problema. O mundo inteiro enfrenta. Países já abrem cotas ou processos eleitorais onde, através das listas, haja intercalação entre homens e mulheres. Eu falei há pouco da proposta da OAB, estou concluindo, senadores, da proposta da OAB. E na proposta da OAB, não quero entrar nos detalhes, mas na própria proposta da OAB, eles apresentam, no parágrafo 3º do artigo 5º, que a lista, porque eles propõem votação em lista, que a lista deverá ser registrada perante a Justiça Eleitoral e será assegurada a ordem e a proporcionalidade mínima de 2 candidatos de um gênero para um de outro gênero, ou seja, no mínimo 1/3 da participação de mulheres aí. Temos esse caminho, temos o caminho da cota. O que importa é que devemos ouvir a população brasileira para isso também, porque eu tenho convicção de que a presença da mulher na política engrandece. A mulher, como homem, tem capacidade de pensar, tem capacidade de dirigir, tem capacidade de decidir. Olha o exemplo da presidenta Dilma em todos os aspectos. Então, senador Jorge Viana, eu agradeço muitíssimo a benevolência de Vossa Excelência, a participação de meus colegas e senador Figueiró. Gentil e simpático não sou eu, não, é Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é uma pessoa que, desde que chegou aqui, não parece, se o senhor não vier à tribuna dizer que está aqui há poucos meses, quem liga a televisão, a TV Senado, e ouve o senador Figueiró falando, acha que o senador Figueiró não tem somente anos de Senado, mas anos de vida pública, não é? Então, é um prazer conviver com Vossa Excelência. Senador Paim, é isso que Vossa Excelência falou. É a fábrica de projetos, mas é a fábrica de projetos do povo brasileiro. Isso é muito bom, né, senador Paim? Isso é muito bom. Uma das coisas que me deu muita alegria de chegar aqui nessa casa, saindo da Câmara, é que aqui teria a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência novamente. Na Câmara era na Comissão de Trabalho e Serviço Público, aqui é na CAIS. Mantemos a nossa parceria e a CAIS, sem dúvida nenhuma, é uma bela comissão dessa casa que tem procurado ouvir muitos trabalhadores. Muito obrigada, senhores senadores.